Você acompanha agora a segunda parte da sessão de hoje. Queria saudar os advogados que ingressaram no recinto, o advogado geral da União, doutor José Levi, sempre um prazer voltar a vê-lo, nosso estimado amigo Humberto Jacques, procurador-geral da República, doutor Thales Davi Macedo, já está a postos, doutor Tomás Henrique, também está a postos, doutor Vicente Coelho Araújo e doutor Valber de Moragra, nosso coautor da nossa obra de direito eleitoral, né? Muito bem. Então, eu vou chamar julgamento, para nós já começarmos, são várias as sustentações orais. Chama julgamento a medida cautelar em reclamação 42.576, procedente do Distrito Federal. Relator, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, reclamante, mesa do Congresso Nacional e outros. Reclamado Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Vários beneficiários, Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, vários Amiticuri. Apenas a título de esclarecimento, antes do início das sustentações, nós dividimos a fala da seguinte maneira. 15 minutos, falará pelo reclamante de mesa do Senado, doutor Tomás Henrique. Depois, mais 15 minutos, falará pelo reclamado Petróleo Brasileiro S.A., doutor Thales Davi. Depois, a Miticúria, Partido Democrático Trabalhista, doutor Valber de Moragra, doutor pela União Zé Levi e pela Caixa Econômica, doutor Vicente Coelho. Os três dividirão o prazo de 10 minutos. Por fim, falará pela Procuradoria-Geral da República o doutor Humberto Jacques de Medeiros. Então, vamos dar início ao julgamento. Passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o relatório. Pois não, senhor presidente, a quem reitero a minha saudação, também aos eminentes pares, obrigado. Aos ilustres advogados, ao senhor advogado-geral da União, eu sou vice-procurador-geral, e faço o relatório em síntese, senhor presidente, dessa medida cautelar em reclamação que Vossa Excelência vem de apreciar, registrando de início que o eminente ministro Ricardo Lewandowski determinou o desentranhamento da petição 51050 de 2020 dos autos da ação direta de inconstitucionalidade 5624, a fim de que fosse autuada como reclamação. Isso feito, os autos vieram conclusos a este relator por prevenção, consideradas as reclamações 33.292 e 34.549. Trata-se, enfim, de pedido de tutela provisória incidental apresentada pelas mesas do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em que, apontando o descumprimento do decidido pelo plenário dessa Suprema Corte, quando do referendo da medida liminar, na ação direta inconstitucionalidade 5624, deduzem a pretensão que sumariam em seguida. Pretendem as partes reclamantes, em síntese, que, não obstante decisão proferida no processo paradigma, a Petrobras pretende alienar o patrimônio estratégico da empresa a partir da criação de novas empresas subsidiárias, de tal forma que a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal será, e aqui uso entre aspas o vocábulo que foi utilizado, a decisão proferida será, abre aspas, fraudada, fecha aspas. Alega-se que a Petrobras, no intuito de impulsionar o programa de desinvestimentos, almeja, abre aspas, fatiar, fecha aspas, os ativos pertencentes ao patrimônio da controladora em várias subsidiárias com o propósito de posterior venda direta ao mercado, sem submissão ao procedimento licitatório e autorização legislativa, contornando assim a decisão proferida por esta Corte na já mencionada ADI 5624.
2/4. Aduz ainda a pretensão das partes autoras a necessidade de proteção judicial cautelar com a finalidade de resguardar a autoridade da Constituição, bem como os balizamentos tomados na decisão deste plenário em 6 de junho de 2019, e assim requerem, abre aspas, nova e imediata prestação da tutela jurisdicional cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, com a integração do acordo que referendou a medida cautelar, a fim de expurgar a omissão ensejadora do desvio de finalidade acima apontado, de modo a explicitar-se que é inconstitucional a criação de subsidiárias sem autorização legal específica por meio de fatiamento da empresa matriz para ulterior alienação de ativos em mercado, fecho aspas, da reprodução literal que fiz do que consta da pretensão inicial. Informa-se ainda que a iminência da retomada da alienação de ativos da refinaria Landulfo Alves e da refinaria do Paraná, Repar, atos a reclamarem a prestação de nova tutela jurisdicional cautelar desta Corte para impedir a burla e manobras em relação à decisão paradigma. Ao final, requerem seja explicitado o que, abro aspas, a criação artificial de subsidiárias, isto é, a constituição de novas subsidiárias a partir de desmembramentos da empresa matriz, quando se cuidar de um processo não orientado por novas oportunidades de negócio, mas sim pelo interesse na alienação de ativos, configura desvio de finalidade, sendo prática proibida e inconstitucional ante a possibilidade de conduzir a privatizações brancas em burla ao controle democrático do Congresso Nacional, fecha aspas. Ainda à guisa da síntese do relato, registro então que a Advocacia Geral da União apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido. O senhor ministro-presidente, no recesso das atividades desta Corte, determinou a intimação dos requeridos e do interessado para se manifestar. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, pugnaram pela pertinência do pedido formulado. As mesas do Congresso Nacional e do Senado Federal se manifestaram repelindo a argumentação esposada pela AGU e reiteraram o pedido de concessão da medida de urgência. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, requereu seu ingresso como amicus curiae na reclamação. Em 27 de agosto passado, a União requereu a juntada de acordo do Tribunal de Contas da União sobre o procedimento de desinvestimento da Petrobras, no processo que aqui especifico, cuja conclusão foi pela improcedência do pedido sobre possíveis irregularidades nos procedimentos de alienação dos ativos de refino da Petrobras. Nesse ponto, os reclamantes nos autos se manifestaram em seguida pela impossibilidade do TCU substituir-se ao juízo político que compete ao Poder Legislativo e que o acórdão em causa, acórdão 1952 de 2020 do TCU, na realidade reforça o argumento de que, abro aspas, as subsidiárias não se prestam a desenvolver um segmento específico da estatal, como é a finalidade própria dessas entidades secundárias. Muito ao contrário, as novas subsidiárias são meios de facilitar a venda do patrimônio estatal, porque subtrai a decisão do crivo do Poder Legislativo, fecho aspas, e é o relatório, senhor presidente. Agradeço ao ministro Edson Fachin. Esse relatório, ao mesmo tempo, minucioso e sucinto, que permite que os advogados e as partes façam as suas sustentações orais. Convido para falar pelo reclamante, mesa do Senado Federal, pelo tempo regimental de 15 minutos,
Dr. Tomás Henrique Goma de Azevedo, advogado-geral do Senado Federal. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro Edson Fachin, é uma grande honra poder dirigir minha corte. Essa reclamação visa garantir a autoridade do decidido quando do julgamento da medida cautelar na ADI 5624, que tem efeito vinculante em relação a toda a administração pública. Em abril do ano passado, a Petrobras emitiu um comunicado ao mercado anunciando que criaria subsidiárias com o fim específico de alienar parte da capacidade de refino no país, aproximadamente metade. Ocorre que a autorização para a constituição de subsidiárias da Lei 9478, artigo 64, não é genérica, mas limitada ao, abre aspas, ao estrito cumprimento de atividades do objeto social que integrem a indústria do petróleo, fecha aspas. E certamente não permite constituição de subsidiária para o exato oposto, que é não explorar, não refinar, etc. Que, na verdade, é o que se pretende, o fatiamento da empresa-mãe para alienação da capacidade de refino fora da autorização legislativa. A alienação societária referida envolve não apenas aspectos de ordem financeira, também os postos no artigo 173 da Constituição Federal, razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo necessariamente presentes na intervenção do Estado no domínio econômico. São interesses, ministros, que demandam apreciação pelo Congresso Nacional das alienações de metade do parque de refino da Petrobras. Pois bem, em junho do ano passado, o STF decidiu no julgamento da medida cautelar na ADI 5624 que a autorização legislativa é obrigatória na alienação da empresa-mãe, mas não na das subsidiárias. E houve discussão sobre a vedação ao desvio de finalidade em eventual criação de subsidiária com o fim de fatiar a empresa-mãe. Os ministros Lewandowski, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, salvo engano, mencionaram que tal desvio de finalidade não seria admissível. E é exatamente essa circunvenção, a apreciação do Congresso Nacional, que se visa impedir com a presente reclamação. O acórdão do TCU, mencionado pelo ministro relator, Edson Fachin, na verdade, ele dá aval a aspectos técnicos do fatiamento mencionado, mas não aborda, não deveria abordar a submissão, perdão, não aborda a constitucionalidade da submissão do fatiamento da empresa-mãe à apreciação do Congresso Nacional. E tampouco é atribuição daquela Corte de Contas essa apreciação. É dizer, o TCU não foi chamado a opinar sobre razões de relevante interesse nacional necessariamente presentes na intervenção do Estado no domínio econômico, tarefa que cabe ao Congresso Nacional. E vale ressaltar que não há uma rejeição de plano às alienações pretendidas, mas uma busca da preservação da deliberação democrática pelo Congresso Nacional. O que a presente reclamação visa preservar não é a casca formal do decidido pelo Supremo, mas a essência, os valores que emanam dessa decisão, a norma abstrata que dela se extrai para garantir o controle democrático desse desinvestimento, uma vez verificado o desvio de finalidade. Em síntese, excelências, eu não vou usar todo o tempo, a questão é relativamente simples e é isso que eu havia proposto a expor. Muito obrigado. Estamos com problemas na transmissão da sessão plenária. Nós vamos para um rápido intervalo. Assim que conseguirmos normalizar, voltamos a transmitir a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Voltamos a transmitir, então, pela TV Justiça, a sessão plenária do Supremo. Do Ministério Público, ministro da AGU, servidores e colegas advogados. Cumprimento a todos, oportunidade em que estimo saúde. A tese central desse processo é o suposto descumprimento da medida cautelar 5624. Alega-se uma venda qualificada pela dilapidação do patrimônio da empresa-mãe. E a primeira questão que emerge desse debate é: há de fato uma afronta ao entendimento firmado na ADI 5624? O que se entendeu na DIN 5624, medida cautelar? Primeiro inciso foi:
a alienação do controle acionário da empresa pública e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. Cuida-se de transferência de controle acionário? Trata-se de uma privatização ou uma liberdade de conformação empresarial? A operação posta em discussão no âmbito dessa reclamação. A companhia defende, inicialmente, que não se trata de uma privatização, porque o Estado não está vendendo o controle acionário da Petrobras, de forma a exigir a autorização legislativa. O Estado não está saindo do controle da atividade econômica desempenhada pela Petrobras. A operação em questão faz parte de uma estratégia empresarial que tem por finalidade reorganizar o portfólio de investimentos por meio de operações de compra e venda de ativos imobilizados. O primeiro consenso firmado na sessão plenária do dia 6/6/2019 foi no sentido de que somente as operações envolvendo a transferência de controle acionário da empresa-mãe que demandariam autorização legislativa. A operação em questão, ela representa, eu me refiro especificamente à venda da Relan e da Repar, e mais adiante eu explico um pouco mais sobre isso, apontadas na medida cautelar, elas correspondem a 3% do ativo imobilizado da Petrobras. Longe, portanto, de se caracterizar uma transferência de controle acionário, ainda que isso não se possa comparar, mas em ordem de grandezas, dá para se dizer que isso não representa significativamente uma dilapidação do patrimônio da Petrobras. Por outro lado, a empresa, por meio dos investimentos em refino, mantém-se ativada no segmento de refino, explorando efetivamente a atividade econômica, com mais da metade de capacidade de processamento de refino no país. A empresa defende, portanto, que se trata de uma operação que se insere no âmbito da autonomia da autogestão estatal, não demandando autorização específica do Congresso Nacional, respeitando-se, portanto, o artigo 30, inciso 20 da Constituição Federal. A questão seguinte, evoluindo no debate, a questão intuitiva em decorrência dos esclarecimentos já feitos, é se de fato essa operação ocasionaria uma dilapidação do patrimônio da Petrobras. A operação questionada diminuiria, de fato, o patrimônio da empresa-mãe? Como já dito, a operação em questão está inserida dentro de uma estratégia empresarial de reorganização do seu portfólio de investimentos, no qual se tem como premissa desfazer ativos com baixo de retorno de investimento no capital investido para realocar o investimento em ativos no qual a empresa encontra-se vocacionada para extrair maior resultado financeiro. Ou seja, desinvestir para investir melhor, de modo a fortalecer a formação do caixa da companhia. A referida estratégia está prevista no plano de negócio 2020-2024, no qual estima-se desinvestir entre 20 e 30 bilhões de dólares. Desinvestir entre 20 e 30 bilhões de dólares. E investir 75,6 bilhões de dólares. No ano passado, obtivemos, a Petrobras, 16 bilhões de dólares em desinvestimento e investimos 27,4 bilhões de dólares. Com esses números, a Petrobras, no ano passado, foi a petroleira que mais investiu no mundo. Neste ponto, cumpre destacar que a Petrobras é reconhecidamente líder mundial em exploração de petróleo em águas ultraprofundas, sendo intuitivo, portanto, que a empresa venha investir na aquisição de direitos de exploração em áreas com essas características. O que está sendo feito por intermédio da reorganização do portfólio de investimentos da companhia? O programa de reorganização de portfólio de investimentos é vital à saúde financeira da companhia. A Petrobras continua a ser a petroleira mais endividada do mundo. Nos últimos 5 anos, pagamos encargos financeiros na ordem de 107 bilhões de dólares, sendo que 70 em decorrência da dívida, amortização de dívida, e 37 em razão de juros. Estou falando em ordem de dólares. A Petrobras apresentou no seu último balanço divulgado ao mercado uma dívida corporativa de 91 bilhões de dólares, cuja média de juros gira em torno de 5,6% do capital empregado, 5,6% do capital empregado. Ou seja, paga-se aproximadamente 15 bilhões por ano para administrar uma dívida dessa envergadura.
O projeto de investimento tem também por finalidade diminuir os índices de endividamento e, consequentemente, permitir a captação de recursos a custo baixo, considerando que a indústria de petróleo é uma indústria de capital intensivo, sendo inviável desenvolvê-la por meio de capital próprio. Com esses esclarecimentos e diante dos dados apresentados, é fácil compreender que não está a se falar de dilapidação do patrimônio, pois, ao se desinvestir para reinvestir, o que está fazendo é construir uma empresa mais sólida, maior, mais eficiente, resiliente e competitiva. Por fim, excelências, e abordando o terceiro e último tópico, é importante esclarecer por que a Petrobras está construindo uma subsidiária para a venda de ativos de refino. Porque se trata de um modelo de negócio com melhor retorno financeiro e menos riscos negociais. Haveria duas opções para a companhia. Ou ela desinvestiria por meio da venda de ativos utilizando o decreto 9188, ou ele constituiria uma empresa subsidiária e se valeria igualmente pelo decreto 9188. Repita-se, esse decreto foi, por meio das informações acossadas aos autos pelo Congresso Nacional, reconhecido como constitucional, pois opinou as informações foram no sentido de reconhecer a improcedência da ADIM. Então, a companhia teria esses dois caminhos a trilhar: venda do ativo de forma direta, utilizando o decreto, ou venda através de uma constituição não subsidiária e da interpretação do inciso do item 2 da ADIM 5624. A transferência da planta industrial e pronta para operar pelo comprador é uma forma mais rentável de transferir um ativo em questão, um ativo de refino. No modelo de venda, na qual se constitui a pessoa jurídica apartada, permite-se uma transição segura da atividade, sem risco de desabastecimento, permitindo uma melhor precisão na precificação do ativo, bem como a transferência do pool de contratos, licenças, autorizações de órgãos ambientais e agências reguladoras. Há a possibilidade ainda de uma subrrogação dos créditos tributários estaduais e municipais, que no caso específico alavancam o negócio. Estima-se que as plantas industriais de refino postas à venda soma-se cerca de 800 milhões de reais em créditos tributários. Isso certamente tem impacto na venda do ativo. Por outro lado, esse modelo de negócio atende às exigências do CAD no TCC firmado entre Petrobras e CAD, pelo qual a companhia obrigou-se a transferir para a iniciativa privada 8 refinarias que corresponderiam a 47% da capacidade de refino do país. E nesse momento, abro um breve parênteses para esclarecer um pouco do cenário do mercado de refino no país. Desde a quebra do monopólio, diferentemente da área de exploração e produção, o refino foi substancialmente conduzido pela Petrobras. A Petrobras foi praticamente a única empresa do mercado a investir nesse segmento. Diferentemente do EIP, o que se vê hoje, 12% da produção nacional já é EIP, exploração e produção, já é ocupado por empresas que entraram em regime de concorrência com a Petrobras. E estima-se que até 2030, 46% da produção nacional vai ser em regime de concorrência. Então, para igualar o nível do refino, para que o refino siga no mesmo nível, na mesma toada, há uma necessidade de abertura do mercado. E me parece que essa foi a análise do CAD. A Petrobras não precisa ficar com o ônus de ser a única investidora do segmento no país. Há uma necessidade de fato de concorrência e atração de novos investimentos. O CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, no mesmo sentido, editou a resolução número 9, dando as diretrizes no sentido de que a Petrobras deveria, de fato, também vender as 8 refinarias anunciadas. Essas operações de desinvestimento são realizadas por meio de procedimentos competitivos, revisados e avalizados pelo TCU, definidos pelo Decreto 9188, cuja constitucionalidade, repito mais uma vez, foi defendida em informações prestadas desses autos pelo Congresso Nacional. Importante destacar que os ativos de refino desde 2017 já foram incluídos na carteira de desinvestimentos da Petrobras, com adequação em 2018 e principalmente em 2019 para atender o TCC firmado com o CAD. No caso específico da RLAM, cumpre destacar a divulgação do teaser Oportunidade de Venda,
que se deu ano passado e foi objeto de impugnação na reclamação 33292 de relatoria do ministro Fachin. A reclamação essa arquivada após o julgamento da DI 5624. O teaser de divulgação de oportunidade de venda foi enviado a 144 empresas. 91 investidores estratégicos demonstraram interesse no negócio. O processo vinha evoluindo em ampla competitividade e acompanhado em tempo real pelo TCU. Como é possível verificar, trata-se de um processo complexo e estruturado para um negócio de alta complexidade, como a venda de uma refinaria de uma planta industrial dessa natureza. Dito isso, cumpre destacar que idêntico questionamento apresentado nesta reclamação foi apresentado ao TCU, que, em acordo unânime, julgou improcedente a representação, não identificando irregularidades até o presente momento, esclarecendo, por fim, que continua a acompanhar a evolução do procedimento de venda das refinarias. Para cada refinaria, há um TC específico para acompanhar o processo de venda, com acompanhamento em tempo real. Com essas razões, excelências, e já partindo para o encerramento, a companhia gostaria de destacar 3 conclusões. A operação em questão não demanda autorização do Congresso Nacional, por não se tratar de uma transferência do controle acionário da empresa-mãe. As operações da RELAM e REPAR em questão correspondem a 3% dos ativos mobilizados de refino. E se expandirmos para alcançar as 8 empresas, as 8 refinarias, teríamos aí 7,5% do ativo imobilizado da companhia. Longe, portanto, em ordem de grandeza, de caracterizar uma transferência de controle acionário. Segundo ponto, segunda conclusão que a companhia gostaria de destacar é que os investimentos não estão dilapidando o patrimônio da Petrobras, pois o retorno financeiro decorrente da venda está sendo reinvestido, tornando a empresa maior, mais forte, mais resiliente e operando aquilo que ela é, uma líder mundial. São os campos de águas profundas. No caso da venda da refinaria, e entrando para a terceira conclusão e última, excelências, no caso das refinarias, o modelo de construção de subsidiárias é a forma que mais agrega valor ao ativo, sendo o meio mais eficiente para atender o compromisso firmado com as agências reguladoras e órgãos de política energética, bem como atender aos princípios da eficiência e economicidade e preservar o patrimônio público. Com essas razões, excelências, a companhia entende que estão ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida cautelar, eis que inexiste plausibilidade jurídica para o direito vindicado, bem como o perigo de demora. O que há, sim, é o perigo do dano inverso. Ao se permitir que a empresa, por meio de projetos de investimento, ao não se permitir que a empresa, por meio de projetos de desinvestimento, venha se alavancar e se soerguer de uma dívida que ainda continua entre a maior das empresas de petróleo no mundo. Diante do exposto, excelência, a Petrobras requer a inadmissão da reclamação por razões processuais, em razão da impossibilidade de dilação probatória para se investigar tudo isso que foi dito, e, por fim, caso superado, questão processual, que seja indeferido o pedido cautelar. Obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor Thales Davi Macedo. Passo agora a palavra ao amigo Scúria, Partido Democrático Trabalhista, cuja representação cabe ao doutor Valber de Moura Agra, que falará pelo tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte, ministro Fux, que saudando, aproveito para saudar a todos os ministros, aos demais advogados, ao membro do Ministério Público, aos servidores, a todos e a todas que nos assistem. Diante da peça oratória do nobre defensor da Petrobras,
eu vou fazer algumas elencações apenas a título metajurídico, mas são essenciais. Interessante que lá na primazia da Grécia, Gorgias, o grande sofista, quando fazia as suas perorações, ele tinha o cuidado de que o abstrato das palavras tivesse um mínimo de arrimo nos fatos. Essa narrativa que fora decantada, se em sendo fosse, a Petrobras não teria sido criada e não teria dado os frutos que deu e tão importante ao desenvolvimento da nação como assim o foi. O refino da Petrobras é responsável diariamente pelo lucro de 71 milhões. 71 milhões. Ano passado, foi dilapidado do patrimônio nacional 16,3 bilhões com a venda da TAC e a BR Distribuidora, sem que fosse, ao mínimo, construído um lápis ou um papel para contribuir para nós avançássemos na luta contra o analfabetismo. Então, senhores, essa questão metajurídica deve ser pesada e sopesada. Nos tempos atuais, nenhum grande país vende os seus ativos. Como é que se vende um ativo na época de pandemia, onde todo mundo sabe que o preço não corresponde à realidade? Qual é o grande trust petrolífero que está se fazendo da unidade de refino, que é imperioso para o desenvolvimento da nação? Nenhum, muito pelo contrário. A questão da indústria de petróleo não é a esfera horizontal, é a esfera vertical. E nós somos o único país que estamos cometendo um crime de dilapidar o patrimônio. Mas não é isso que, por hora, viemos propor aqui aos senhores. Vamos às questões jurídicas, que essas sim são mais pululantes. Não se trata de arrefecer ou enaltecer se há mais ou menos Estado. A questão não é essa, não é uma questão gongórica de contraditórios e excludentes, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para saber, a Constituição é pacto vivencial da sociedade ou é um surplus retórico? As decisões desse Supremo, elas devem ser mantidas e alvissareiras para fazer aquilo que Miguel Reale falava de invariável axiológicas ou são mutáveis? Essa é a questão. Houve uma decisão na ADIM 5624, cujo objeto é a reclamação 42576, que diz bem claro, em altissonante, há menos de 2 anos, onde não se havia novo normal, onde não se havia nada que mudasse, pontos fora da curva, e deixou bem claro, a empresa matriz precisa de autorização parlamentar e de licitação. As empresas subsidiárias não. E quando é que eu crio uma empresa subsidiária? Quando há necessidade de desvencilhar um novo ramo, de produzir novos espaços, de evoluir a atividade econômica. Esse é o incidente factual para se criar uma empresa subsidiária. Todo mundo sabe disso. Esses enleios econômicos, e interessante que o Lawyer Economics brasileiro é interessante que é volitivo. Não se usa nada de conjectura, do consequencialismo, não. Eu quero fazer porque é a salvação. E nesse discurso de salvação nós temos décadas e décadas perdidas. Então, diz bem claro a Constituição que para se criar uma empresa pública precisa de lei específica, mas para se vender também. O artigo 173 diz que a atividade estatal, no sentido estrito, só pode ser feita para imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Veja, o que é o petróleo, a commodity mais essencial para o desenvolvimento de todas as nações. Veja o cuidado que a China e os Estados Unidos travam disso. Veja a questão da guerra do Irã e do Iraque, a invasão do Kuwait, a invasão do Iraque e assim sucessivamente. Nós temos ainda o artigo 48, que diz bem claro, é uma competência do Congresso Nacional. Competência do Congresso Nacional. Então, eu não posso separar, apenas quando querem alguns, a força normativa da Constituição para direitos humanos, primordialmente de direito de primeira dimensão. Eu tenho que cuidar da ordem econômica. Uma ordem econômica que deve, sim, se adequar à realidade, aos ventos, mas nunca ser vilipendiada de forma mais clara. E o que é que nós estamos aqui a discutir?
diante de uma decisão do STF, nós estamos a discutir se o princípio da legalidade é válido ou não. E veja, falar de legalidade no século XXI, eu nunca pensei que evocar Kelsen fosse avançado no século XXI. E veja, está lá os imperativos legais, está o artigo 137, está o artigo 48, está o artigo 62, está toda a legalidade infraconstitucional a dizer isso. E aí, depois de uma decisão do STF, o que é que se propõe? Além de bular a Constituição, e eu não estou falando de mutação, em claro, se essa se interpretácio, não precisa ir para os alemães, não. Fiquem aqui mesmo no Brasil, na década de 60, Maximiliano Firra. Então, eu quero estovar de forma direta uma prerrogativa do Congresso Nacional. E não só do Congresso Nacional, da soberania popular. Eu quero, em épocas tão tortuosas de exacerbações, eu quero tirar a fiscalização da sociedade. E fazendo o quê? Fazendo um claro abuso de poder na modalidade de desvio. E olha, não é uma modalidade de desvio de abuso de poder de forma encabulada, é de forma clara. Eu crio sem fato econômico, sem finalidade fática, porque eu quero. É um ato governamental. É um abuso de poder na modalidade de desvio, esvoaçante, autoevidente. E eu faço o quê? Eu faço uma fraude à Constituição. Porque, na verdade, se trata disso. Se trata do menoscabo à Constituição e se trata do menoscabo a quê? Ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional que vem aqui tentar manter as suas prerrogativas, que são prerrogativas claras do século XVIII. E veja, os mananciais teóricos utilizados não é Law and Economics, é mananciais teóricos do século XVIII. E aí, o que é que eu proponho? É um monopólio público. E eu proponho, então, constituir um monopólio privado. Mas o CAD, veja, é um monopólio que é inexorável, condizente à própria natureza. Nós temos 13 refinarias. Quem se dispõe a comprar, por sua única compra singular, já será um monopólio, o que bula o artigo 173, parágrafo 4º, que impede a dominação do mercado. Nós vamos sair do monopólio público, quando esse dinheiro vai para o erário público, empresas lucrativas, e não se trata de dizer público e privado, a estatal e privado, nada disso. O estatal que não atenda às finalidades deve ser sim privatizado, mas não o que é essencial, a soberania nacional. E aí eu chego à grande questão. Eu vou pegar a supralegalidade da Constituição, fortalecer os precedentes, os jurídicos, o sistema, ou eu vou deixar que evaneios de lex mercatória vai entronizar como chave do pacto vivencial? E uma questão ainda maior. O que está aqui não é só defender a Constituição, não é só defender um modelo econômico que permitiu que o Brasil, de 1930 até 1980, tivesse uma das mais altas taxas de crescimento do mundo. Não é corar de vergonha o Washington Peluso, um dos pais do direito econômico brasileiro. É dizer o seguinte: uma decisão do STF deve ser mantida quando o fato normativo é igual. O que o STF disse, ele vai ratificar, ou os enleios do mercado vão turvar esse entendimento? Porque não se quer aqui, senhores ministros, com cessa permissa vênia, de uma convalidação normativa como falar Aftalion, não. Se trata de um tangenciamento do jurisdicção desse próprio pretório excelso, de uma decisão que não teria nem sentido de ser. E veja-se, menoscaba-se a autoridade dessa corte quando há menos de um ano tenta-se estovar, fraudar esta decisão. Naquela célebre conflito entre Kelsen e Carl Schmitt, dizia-se: quem será o guardião da Constituição? Mas quem será o guardião das decisões do STF se o STF flexibiliza suas próprias decisões? Com vista nesse primado, com vista nessa corte, nas tradições históricas dessa corte, é que se pugna para que a reclamação 425756, seguindo as tradições republicanas em defesa do nosso patrimônio nacional, seja mantido. Muito obrigado a todos e a todas.
Muito obrigado, doutor Valber de Moura Agra. Passo a palavra agora, que falará pelo amigo escuro da União, o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, a todos cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor relator, o ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, excelentíssimas senhoras advogadas, advogados, ilustríssima doutora Carmen Lilian, secretária da sessão. Reclamação tem duas hipóteses. Aqui estamos a discutir a segunda, garantia da autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Teria havido algum descumprimento de decisão? Afirmo desde logo, no caso vertente não há nenhum descumprimento, e isso por dois motivos rigorosamente objetivos. Primeiro, o que se tem no caso guarda absoluta sintonia com os votos majoritários que embasam o acórdão apontado como descumprido. E segundo, o que se tem no caso é cumprimento de um termo de compromisso de cessação de prática firmado perante o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Aliás, termo esse que não é mencionado na inicial e não foi mencionado numa sustentação oral que abriu as discussões. Passo a uma primeira parte da minha exposição. No caso, importa avaliar se teria havido descumprimento do quanto decidido na ação direta 5624, relator Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, cuja medida cautelar, monocraticamente deferida, foi parcialmente referendada em 6 de junho de 2019. Na ação direta paradigma, ficou definida a distinção entre desestatizar e desinvestir. Uma coisa é alienar a própria estatal, ou seja, a empresa-mãe. Outra coisa bastante diversa é quando as estatais, na autonomia empresarial e negocial que possuem, podem e devem criar, extinguir ou alienar subsidiárias, segundo a conveniência da realização dos respectivos objetos sociais e respectivas estratégias empresariais. O ponto que importa ao caso vertente, o ponto que importa a reclamação e julgamento, consta do item 2 da ementa do acórdão. A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública. As mesas do Congresso e do Senado argumentam que a alienação das refinarias Lindolfo Alves e Refinaria do Paraná, Repar, estariam as alienações supostamente contornando os limites do acórdão, porque estariam sendo afetadas as competências do Congresso, no caso, prévia autorização legislativa. Vale registrar que, em face de esclarecimentos da União, a mesa da Câmara dos Deputados não aderiu à impugnação, não aderiu. No acórdão, lavrado nos autos da DIN 5624, prevaleceu pelo voto médio o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. De Sua Excelência, permita-me a leitura. O Poder Executivo, com base nessa mesma autorização legislativa, a do artigo 64, aquela genérica, pode entender que a dinâmica empresarial do mercado foi alterada e que novas subsidiárias precisam ser criadas, assim como pode entender que há a necessidade de alienações societárias com ou sem perda de controle acionário. Aqui está o voto que serviu como paradigma do chamado voto médio. Insisto eu, essa compreensão de coisas está devidamente sintetizada na própria parte dispositiva do julgado, que leio. A exigência de autorização legislativa não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Aqui está claríssimo. Seguiram integralmente a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello. No ponto, também acompanharam a divergência as ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, bem assim os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, foi bastante direta, objetiva e didática como de praxe. Permitam-me a leitura de Sua Excelência.
Se o Poder Executivo não estava obrigado a valer-se da autorização, não vejo por que ele não possa atuar posteriormente em uma outra conjuntura, no sentido de ser possível se afastar e desinvestir nessa área. Digo eu, é dever de lealdade anotar que Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, fez várias ressalvas próprias e naturais ao juízo cautelar proferido no momento do julgamento. Também Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, anotou com muita propriedade, permito-me a leitura, vale dizer que não se exige, data vênia, na minha compreensão, lei específica para cada caso de criação ou extinção de subsidiária, desde que haja autorização legislativa genérica, ressalvada sempre a hipótese de eventual patologia no fatiamento de estatais a caracterizar intolerável desvio de finalidade. Digo eu, no caso vertente, é precisamente a alienação que estará a evitar patologias decorrentes da concentração de mercado, como bem decorre do termo de compromisso de cessação de prática firmado perante o CAD e por influxo da atividade profilática do CAD. No mesmo sentido foi o voto de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, que também leio. A necessidade de autorização legislativa específica é desnecessária para a alienação de ações de entidades subsidiárias, mesmo havendo controle acionário, perda de controle acionário. Por fim, importa destacar o voto de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, que também leio. Para a subsidiária, entendo que a lei não é necessária, desde que haja autorização para criá-la. Está resolvido aqui também. Passo ao meu segundo ponto na sustentação. O que a petição inicial da presente reclamação não conta é que o procedimento da Petrobras, no caso, é decorrência direta do termo de compromisso de cessação de prática firmado perante o CAD, cujo objeto é, leio, propiciar condições concorrenciais, incentivando a entrada de novos agentes econômicos no mercado. Em síntese, foi firmado, aspas, compromissos de desinvestimento, é a cláusula 2ª, letra A desse termo, que deixo de ler, mas que refere 8 refinarias e seus respectivos ativos de transporte. É dever de lealdade anotar que o CAD não determina o modo de venda. A Petrobras é que optou pelo modelo de subsidiária para robustecer a transação, de modo a torná-la mais vantajosa para a Petrobras e, portanto, para a Fazenda Pública, inclusive do ponto de vista operacional, uma vez que haverá, ao natural, transferência de contratos e obrigações tributárias. Aliás, essa mecânica de coisas foi ela que foi examinada e expressamente validada pelo TCU em julho de 2020, ficando consignado que a venda de refinarias da Petrobras, a partir do termo firmado com o CAD, vem sendo acompanhada desde a sua origem, sem que tenha sido identificada qualquer irregularidade, sendo tudo isso informado às mesas do Congresso, do Senado e da Câmara, na forma dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão TCU. E se o TCU houvesse enxergado alguma inconstitucionalidade, ele teria feito o quê? O que ele de praxe faz. Teria representado a quem de direito para o eventual ajuizamento de ação direta. Não ocorreu isso no caso. Por fim, destaco que esses desinvestimentos revelam-se estratégicos, não apenas para o fomento da competição no setor, bem assim para a atração de novos investidores, mas também para permitir à Petrobras novos investimentos reputados mais estratégicos no contexto vivenciado e na lógica negocial levada a efeito. Explico. A Petrobras tem grande dívida, já foi mencionada aqui, 107 bi, 70 bi a título da dívida propriamente dita, 37 a título de juros, nos últimos 5 anos. No ano passado, a Petrobras desinvestiu 16 bi, graças ao Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação da TAG. Em 2019, graças a isso, a Petrobras fez outros 27 bi de investimentos. Graças a esses investimentos, a Petrobras pôde arrematar o campo de Búzios, do pré-sal. E graças a isso, ela teve produtividade e exportações recordes, mesmo em meio à pandemia. 1,1 milhão de barris por dia em abril de 2020. É muita coisa. Só no primeiro semestre, a Petrobras foi responsável por 10% da nossa balança comercial. É a empresa que mais paga royalties, é a empresa que mais recolhe tributos. Enfim, é preciso abrir o setor de refino,
porque a Petrobras detém 98% do setor. Daí o termo firmado perante o CAD. Só assim será possível a competição e, claro, novos e maiores investimentos de outros atores. O termo de compromisso com o CAD implica a venda de 8 refinarias, metade das que a Petrobras possui, mantendo as mais rentáveis, sem desfavorecer quaisquer regiões do país, aí incluído o Nordeste, que é exemplo do programa de revitalização da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres, o REAT, o que vem permitindo novos investimentos muito relevantes. Por fim, excelências, reclamação pretende reabrir o mérito do quanto decidido na ação direta 5624. Não há nenhum descumprimento do quanto decidido na ação direta. O que pretende os reclamantes é impedir um desinvestimento permitido do ponto de vista legal e jurisprudencial e, no caso, diretamente decorrente de um acordo firmado perante o CAD e dentro de normas legais validadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já temos carros elétricos nas ruas. Não vender agora é rasgar dinheiro. Por todo exposto, pedindo perdão por esse argumento metajurídico, mas eu preciso rebater outros que me antecederam. Por todo exposto, a União roga seja julgada improcedente a reclamação pelo que ela diz e pelo que ela não diz. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Levi Melo, de Amaral Júnior, advogado-geral da União. Passo agora a palavra para o amicus curiae, Caixa Econômica Federal, doutor Vicente Coelho Araújo, que também disporá de 10 minutos para a sua sustentação. Presidente Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Edson Fachin, a pessoa de quem cumprimento os demais ministros dessa corte, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, meu querido professor Humberto Jacques de Medeiros, nobres colegas advogados. Esta sustentação oral da Caixa Econômica Federal, amicus curiae admitida nesta reclamação, será dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, será brevemente explicitado o papel da Caixa nesta reclamação, que até a petição incidental apresentada pelas reclamantes na ADI 5624 tratava apenas de atos relacionados à Petrobras. Em segundo lugar, a Caixa buscará expor alguns dos pontos essenciais que entende devam ser adotados por esse colégio do Supremo Tribunal Federal, a fim de contribuir para que os efeitos da decisão que vier aqui a ser proferida não extrapolem os limites subjetivos desta reclamação. E, em terceiro lugar, serão apresentadas desta tribuna breves reflexões a respeito da intervenção do Estado na economia. Essa reclamação nasceu com um pedido de tutela de urgência incidental formulado pelas mesas do Congresso, conforme antecipou o relatório de Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin. A fim de não contaminar o debate abstrato travado na ADI 5624, com questões que afetavam apenas aos interesses da Petrobras, foi determinada a reautuação desse pedido de tutela de urgência como reclamação. Os limites subjetivos da reclamação, a Caixa entendeu por bem requerer seu ingresso como amicus curiae, em função do substancial alargamento dos pedidos das reclamantes após a petição de emenda inicial apresentada recentissimamente, senhores ministros, em 21 de setembro último. É que o pedido liminar, antes restrito à Petrobras e especificamente à alienação de 2 de suas refinarias, foi alargado para que se impedisse, abro aspas, toda a criação de subsidiárias por qualquer empresa estatal sem autorização legislativa, fecho aspas, tendo as reclamantes feito, então, expressa menção ao plano de desinvestimento da Caixa ao longo de sua petição. A decisão de admissão como amicus curiae da Caixa atestou a pertinência das informações inicialmente apresentadas nesses autos, razão pela qual o eminente ministro relator consignou que a Caixa Econômica Federal, a empresa pública federal, nessa qualidade, pode ser afetada pela questão debatida. É nesse contexto, e também diante da preocupação com a abrangência que vem sendo
pretendida pelas reclamantes quanto ao objeto desta reclamação, que a Caixa entendeu pela conveniência de buscar fornecer subsídios a essa Corte para que, ao fim, a decisão proferida nessa reclamação e neste exame de pedido liminar especialmente, não reverbere indevidamente sobre outras estatais que possuem realidades diversas e para que se garanta a segurança jurídica nas operações perfeitamente subsumidas à decisão plenária tomada na ADI 5624. A decisão liminar proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal neste momento de exame de pedido liminar em sede de reclamação, senhor presidente, não pode incidir sobre todo e qualquer desinvestimento de toda e qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista. Não se pode alterar o julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade na via estreita da reclamação. A criação de subsidiárias apenas para fins de alienação, objeto da preocupação das reclamantes, não é a regra nos planos de desinvestimento das estatais. No que pertine à Caixa, aliás, o plano que vem sendo conduzido está em estrita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo na cautelar da ADI 5624. O êxito de programas de desinvestimento depende necessariamente da confiança dos investidores na segurança jurídica do processo. Do ponto de vista empresarial, excelências, a dúvida decorrente de eventual decisão que não estabeleça precisamente o seu alcance e os seus limites tem um preço alto. Questionamentos jurídicos, como os feitos pelos reclamantes, acerca de operações conduzidas em plena conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte, podem acarretar insegurança na avaliação dos ativos em questão. É por isso que pondera a Caixa a essa Corte, para que atente para que as situações das estatais que pretendem alienar participações parciais ou integrais em subsidiárias já constituídas, algumas, senhor presidente, até mesmo antes do julgamento da cautelar na ADI 5624. Também para que atente para as operações que não impliquem perda do controle acionário das subsidiárias. Mais importante ainda, senhor presidente, é ter a cautela para que a reclamação não invada e não substitua a discussão de outros processos de controle concentrado de constitucionalidade, como as ADIs 6537 e 6550, que tratam especificamente da MP 995 e do plano de desinvestimentos da Caixa. Para a Caixa, portanto, na qualidade de amicus curiae, cada questão deve ser tratada no seu devido tempo. Neste momento, o que se discute são apenas as operações relativas às refinarias da Petrobras. Posteriormente, no foro próprio, haverá adequada oportunidade para que sejam enfrentados por esse Supremo Tribunal Federal os programas de desinvestimento de outras estatais de modo mais amplo, eventualmente, mas não aqui, em sede de reclamação. Já me encaminhando, senhor presidente, para o final de minha fala, gostaria de trazer uma última reflexão a essa colenda Corte, tratando da intervenção do Estado na economia. A Caixa, como outras estatais, possuem uma atuação relevantíssima para a sociedade brasileira. O que vem à mente quando pensamos na Caixa? É possível que muitos de nós nos lembremos dos esforços do banco para universalizar os serviços bancários a todo o povo brasileiro. É possível que nos lembremos das agências flutuantes que operam na região norte, das contribuições da instituição para o êxito das políticas de auxílio emergencial, tão essenciais neste momento difícil em que vivemos, dos financiamentos imobiliários, dentre tantas outras atividades realizadas. Realmente se faz possível, senhor presidente, porque a Caixa atua conciliando seus objetivos e sua missão social com a busca incessante pelo êxito comercial. É com o aprimoramento da sua atuação, com a gestão eficiente dos seus recursos e dos seus ativos. E é fundamental, senhor presidente, nesse sentido, que a gestão empresarial tenha liberdade e atuação adequada, inclusive no tempo, as oportunidades e as modificações do mercado. Em nenhum momento, excelências, se pretende viabilizar uma privatização branca para se alienar o controle da Caixa. Ocorre que, como qualquer empresa, a Caixa precisa pautar a sua atuação por uma lógica econômica, que requer cada vez mais a alocação eficiente de recursos, especialmente em um mercado tão amplamente competitivo como o mercado bancário. A pergunta adiante, que se deverá responder relativamente à Caixa e eventualmente a outras empresas estatais, é quanto ao que deve prevalecer na luta diuturna de sua subsistência.
A lógica empresarial ou o juízo político? Ora, o desinvestimento de subsidiárias, muitas delas, inclusive, constituídas antes mesmo do ajuizamento da ADI contra a lei das estatais, busca primordialmente a eficiência da empresa, para que a sua atividade fim seja potencializada ao máximo, de maneira a beneficiar cada vez mais os cidadãos brasileiros. Empresa estatal engessada, estagnada e fadada a viver para sempre gerindo subsidiárias que não condizem mais com seu plano de negócios, dificilmente consegue cumprir sua função última, que é contribuir para o desenvolvimento social brasileiro e também, claro, gerar recursos financeiros para a União. É absolutamente precisa, em ambos os significados da expressão, a lição do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento cautelar da ADI 5624. Abro aspas, peço licença para ler. Imaginem o custo de transação que haveria se a cada operação relevante de venda de ações de uma subsidiária de uma empresa estatal precisasse ser obtida do Congresso Nacional uma autorização legislativa. Fecho aspas, foi o que disse o ministro Roberto Barroso. Concluo agora evocando o trecho do voto do excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, também proferido no julgamento da liminar na ADI 5624, abro aspas. Se o próprio Constituinte não realizou uma escolha categórica a respeito da intervenção do Estado na economia, mas apenas estabeleceu balizas norteadoras desse proceder, não cabe ao Poder Judiciário encampar visão juricêntrica quanto ao tema, sobrepujando-se aos entendimentos exarados pelo Poder Legislativo, ao editar lei cuja constitucionalidade se discute, e pelo Poder Executivo, que estabelece metas e prioridades na sua atuação empresária à luz de critérios políticos e econômicos. Em suma, excelências, pondera a Caixa que a cautela aqui se mostra absolutamente necessária. As palavras escolhidas para compor o acórdão, ao fim e ao cabo, na hipótese de não esclarecerem suficientemente os limites e as circunstâncias do caso concreto, poderão mudar radicalmente o entendimento proferido na ADI 5624 e até mesmo impedir o fortalecimento da função social de empresas como a Caixa, trazendo insegurança jurídica para programas de desinvestimento já em curso e que estão em absoluta conformidade com os parâmetros delineados por esse Supremo Tribunal Federal. São essas, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, as considerações que o Amicus Curiae Caixa traz à discussão desses egressos Supremo Tribunal Federal nesta tarde. Agradeço muito a atenção de vossas excelências, me desculpando pelo pequeno estouro do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vicente Araújo. Passo agora a palavra final para Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Muito boa tarde a todos, senhores ministros, senhoras ministras, senhor presidente, senhores relatores, senhores advogados, senhor advogado-geral da União. O caso tem suas peculiaridades e muito já foi dito na tarde de hoje, inclusive com economia de tempo. Deverei me inspirar nos bons argumentos já traçados e na racionalidade do uso do tempo daqueles que me antecederam. Falando por último, deveria trazer à Corte apenas alguns argumentos que talvez não tenham sido ventilados no processo, nas sustentações, para qualificar o julgamento. Em primeiro lugar, nós estamos aqui a discutir em sede de aceitando a ideia da reclamação em cautelar de controle concentrado, ou seja, aceitando o efeito vinculante também nas medidas cautelares. Isso é uma questão de ordem técnica importante para deixar assentado neste caso. Em segundo lugar, nós temos uma tarefa delicada, porque se trata de julgamento de reclamação a partir de um julgamento em que o tribunal chegou a uma solução por intermédio de voto médio. O voto médio é uma habilidade de engenharia constitucional e da jurisdição constitucional, mas nos coloca em situações de dificuldade quando a reclamação que vem à Corte é justamente a partir da extensão de um voto médio e nos coloca na tentação, como alguns advogados sustentaram, a tentação de retomarmos o julgamento anterior.
igualmente, é importante destacar outra peculiaridade do caso, é que quem reclama são as mesas do Poder Legislativo, que possuem poder esse que possui capacidade de modificar o quadro completamente por intermédio do exercício das suas competências. Então, é peculiar que uma solução já ditada pela Corte Constitucional, é verdade que por um voto médio, mas já ditada pela Corte Constitucional, seja agitada a sua potencial revisão em sede de reclamação por quem tem muito mais capacidade de mudar o quadro por intermédio do exercício de seus próprios poderes, que no caso é o Legislativo. Igualmente, o Ministério Público gostaria de destacar que, quando estamos a examinar uma reclamação como essa, e tem sido muito frequente na jurisdição constitucional desta Corte, especialmente em tempos de comunicação rápida e de multitudinária de fontes, por vezes a Corte Constitucional, em controle concentrado, tem sido chamada a se pronunciar sobre situações muito hipotéticas, muito mais do que reais. O que o Ministério Público gostaria de atentar ao caso é que, enquanto somos instados a discutir se um fracionamento de uma empresa em diversas parcelas subsidiárias, para que então ela fosse pulverizada, burlando a regra da autorização congressual para a desestatização, é uma hipótese acadêmica, séria, lógica e interessante. Mas entende o Ministério Público que não é isso que nós temos no caso. Não é o caso, ao ver do Ministério Público, de discutirmos se a adoção de um expediente diversionista que pudesse burlar a decisão pelo fracionamento da empresa em várias menores subsidiárias seria uma afronta à decisão do Supremo. A pergunta é ótima e tentadora, mas o que o Ministério Público indaga aí é: temos isso efetivamente acontecendo no caso concreto? Essa reclamação provoca um aprofundamento da decisão anterior, como se estivéssemos ainda exercitando e completando aquele acórdão anterior? Ou a reclamação é apenas para dizer um dos atores reclamados está afrontando aquilo que a Corte Constitucional disse? Então, entende o Ministério Público que a hipótese veiculada na reclamação não está efetivamente acontecendo e, por mais que ela seja tentadora a que essa Corte se pronuncie, se esse tipo de prática acontecesse, violaria ou não violaria a decisão do Tribunal Constitucional, o que temos, em verdade, é algo distinto dessa figura. É apenas uma empresa vendendo duas subsidiárias com uma pequena parcela de capital, aparentemente no estrito cumprimento do que já decidido pela Corte Constitucional. Então, a hipótese ventilada e discutida nos autos é uma hipótese atrativa e acadêmica, mas entende o Ministério Público que o que se discute numa reclamação é se o comportamento da alienação, do desinvestimento em duas refinarias, obedecendo, se portando exatamente como uma empresa privada, como determina a Constituição, obedecendo a uma diretriz de concorrência do CAD, se seguir isso é afrontar aquilo que a Corte disse sobre subsidiárias e desinvestimento. A figura da repartição de uma estatal em várias pequenas subsidiárias para, assim, burlar a decisão do Supremo é uma excelente pergunta. Mas ela, para ser formulada, precisa estar demonstrada neste caso. Se o Supremo pudesse dar essa resposta, seria extremamente pedagógico e geraria segurança, talvez, para os programas de desinvestimento. Mas não cabe nesse espaço estreito da reclamação essa complementação daquele julgado para uma desobediência que não se deu.
ao ver do Ministério Público, o sistema, a empresa estatal. O que está acontecendo aqui é a estrita obediência ao artigo 173, inciso 2 da Constituição, que manda e determina que as empresas estatais de atividade econômica se sujeitem a regime jurídico igual ao das empresas privadas. É isto. E se uma grande empresa pode desinvestir, também pode a Petrobras desinvestir nos moldes com que o voto médio dessa corte já sinalizou. Entende o Ministério Público que o caso tem requintes atrativos para uma discussão profunda e de complementação da doutrina que emerge daquele voto médio, daquela decisão, mas que devemos, essa posição do Ministério Público, nos ater exatamente aos rigores da processualística e do processo objetivo. Aquilo de que se reclama não possui a densidade que se imagina, e por mais que essa tese que apareceria na reclamação seja atrativa para um julgamento objetivo, na reclamação temos a observar dados concretos da realidade. E nos dados concretos da realidade posta, temos apenas um desinvestimento de pequena monta no tamanho do capital da empresa, obedecendo a ditames de direito concorrencial. O quadro é a toda evidência de submissão de uma grande empresa estatal que concorre num mercado altamente competitivo internacional, esta empresa, se portando tal qual uma empresa privada típica, como determina a Constituição, se procedendo a desinvestimento nos termos da nossa autarquia que protege a lei da concorrência. Esse é o marco fático sobre o qual deve a Corte se debruçar, não avançando, ao ver do Ministério Público, sobre uma revisita do acórdão dito por reclamado, nem uma complementação desse acórdão acerca de se esse tribunal consentiria ou não consentiria com um expediente de fatiamento para chegar-se a um resultado protegido ou não protegido. Por fim, já caminho para o meu final, a ideia inteligente e cativante e sedutora do desvio de finalidade na prática desses atos pressupõe uma grande pergunta antecedente. Quando esta Corte versou sobre subsidiárias, não atribuiu finalidade, não colocou o elemento finalidade na alienação de subsidiárias. Se a finalidade não se encontra naquela autorização, não há como se buscar um desvio de finalidade na autorização que isto não compunha. Atendo-me, então, exclusivamente à natureza concreta da reclamação em sede de controle abstrato, entende o Ministério Público que a hipótese é de não conhecimento da reclamação e a manutenção das coisas ao qual postas e em acontecimento no mundo dos fatos, no mundo da concorrência e no funcionamento da empresa estatal subjúdice. Muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Humberto Jacques com a sua precisão inglesa, terminando a sustentação exatamente no momento em que se finda o horário regimental da sessão, agradecendo que, nada obstante, foi muito preciso nas suas afirmações. Comunico aos eminentes pares que, em razão do horário, nós ouviremos amanhã o voto do ministro Edson Fachin e, ato contínuo, votaremos sobre o tema. Agradecendo a presença de todos, da imprensa, dos servidores, dos advogados e todos os colaboradores, peço vênia para declarar encerrada a sessão.